Muito bem, eu vou falar então sobre as fontes que nós temos para a gente poder conhecer Vincent van Gogh, certo? Se você vai estudar Van Gogh, é fundamental que você saiba onde é que estão as fontes para você conhecer esse artista. E eu vou então classificar essas fontes. Eu vou começar por aquilo que no campo da historiografia, né, no campo de quem estuda história, de quem é profissional do campo da pesquisa histórica, chama de fonte primária. O que é uma fonte primária? Qualquer documento que traga para mim diretamente a expressão do artista. Então, no caso específico de Van Gogh, nós temos basicamente as imagens, né, produzidas por ele, que são os desenhos. Talvez muitas pessoas não saibam que ele era também desenhista, né, sabia desenhar muito bem, produziu muitos desenhos interessantes. E as imagens, né, os quadros, que é o tipo de imagem mais conhecido que a gente tem. E as cartas. Há uma vasta produção epistolar de Vincent van Gogh, sobretudo escrita, algumas coisas enviadas para ele, mas há muita coisa, a maioria de cartas escritas por ele. Então eu vou começar pelas fontes primárias. Vamos lá. Em língua portuguesa você vai encontrar este livro aqui, que é publicado pela LPM, chamado Cartas a Theo, e depois vem vários subtítulos: Biografia de Vincent van Gogh por sua cunhada, e Cartas de Theo a Vincent e Cartas de Vincent a Émile Bernard. Então você tem aqui uma compilação de várias coisas, majoritariamente as cartas de Vincent van Gogh, cartas escritas por ele, mas também temos algumas das cartas recebidas por ele, vindas do seu irmão Theo. Temos uma biografia escrita pela esposa do Theo, muito próximo do período em que morreu, né, o Van Gogh, pouco tempo depois da morte dele, e ela naturalmente tinha bastante conhecimento, sobretudo da relação entre o Vincent e o Theo. Nós vamos ter a oportunidade de falar bastante sobre isso. Isso aqui, em língua portuguesa, é o melhor que nós temos para estudar Vincent van Gogh, ok? Para estudar a partir de fontes primárias. Não é uma edição completa das cartas, isso aqui é muito pouco, é uma compilação, é uma escolha, e ainda tem um problema que várias das cartas, primeiro, foram omitidas aqui, então isso é só uma seleção de cartas. Segundo, que as cartas estão interrompidas, elas estão editadas, às vezes cortam o início, às vezes cortam o fim. Então é uma fonte primária importante, mas uma fonte primária bastante limitada. Então a gente vai ter que usar coisas mais interessantes. Vamos lá. Então eu vou mostrar para você que existe uma edição das cartas completa, né? Uma edição completa. Só para vocês terem ideia, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês apenas um volume, mas isso faz parte de um box de 6 volumes, né? Isso é uma edição completa. Todas as cartas que se tem conhecimento que Vincent van Gogh escreveu e todas as cartas que ele recebeu, que nós temos conhecimento, elas estão compiladas aqui. Infelizmente, você só vai encontrar essa edição em outros idiomas, tá? Em inglês, em francês, enfim. Essa aqui é uma edição em francês e ela veio do exterior. Eu nunca encontrei para comprar isso aqui em livrarias físicas nossas, né? Só vai conseguir comprar isso pela internet, né? Ou naturalmente se você estiver em viagem pela Europa. A vantagem dessa edição tem todas as cartas do Vincent van Gogh e elas não estão editadas, não estão interrompidas, tá? É fundamental que você saiba disso. Isso é uma coleção extremamente cara, então talvez se você for apenas uma pessoa que admira Van Gogh, tem curiosidade de conhecer, mas não é um pesquisador, certamente esse não é um investimento que valeria a pena para você, ok? Mas se você quiser, o Museu Van Gogh em Amsterdã disponibiliza no seu site todas as cartas do Van Gogh. Disponibiliza em facsímile, né? Vocês estão vendo que essa carta é um facsímile de uma imagem, né, de uma das cartas do Van Gogh. Então disponibiliza a imagem das cartas, disponibiliza a transcrição,
no idioma original. As cartas são escritas no início em holandês, algumas poucas em inglês, a maioria está em francês. E eles traduzem tudo que não estiver em inglês, que é a maioria das cartas, eles traduzem tudo para o inglês. Então, se você tiver conhecimento de língua inglesa e acesso à internet, você pode olhar as cartas do Vincent van Gogh no site do Museu Van Gogh de Amsterdã. Então fomos para a produção escrita. Vamos então para a produção imagética. Então, ó, eu tenho aqui, presta atenção nisso, há um detalhe, né? Van Gogh, pintura completa. Então aqui você vai encontrar uma reprodução, né, de todos os quadros do Vincent van Gogh, que são mais de 800 imagens, né, mais de 800 pinturas feitas pelo Vincent van Gogh. Tá? Então, essa é uma edição, um formato um pouco maior. Existe uma versão desse mesmo livro em formato um pouco menor, mas também com toda a pintura do Vincent van Gogh. Essa é uma publicação da Tasken, né, uma editora especializada em arte. Para você ter acesso a todas as imagens a qualquer instante, em qualidade, é fundamental, né? Então eu recomendo, por exemplo, se você gosta de Vincent van Gogh, uma coisa fundamental para você entender esse pintor e se familiarizar com a linguagem dele, é você pegar, por exemplo, uma obra como essa e folhear do início ao fim, procurando observar como é que a pintura dele vai sofrendo modificações ao longo da vida dele. Como é que ele vai se aproximando de estilos diferentes até desenvolver o seu próprio estilo, dando concretude àquilo que a gente conhece como um quadro tipicamente de Van Gogh. Aquelas pinceladas tensas, marcantes, aquelas ondulações, né? O quadro sempre emplastado, né? Com bastante tinta, com bastante textura. Ok? Vamos lá então para o que a gente chama de bibliografia secundária, ou seja, publicação de autores sobre o Vincent van Gogh. Então, esse livro que eu acabei de mostrar, ele também tem uma narrativa biográfica sobre a vida de Vincent van Gogh. Então, além de ser um instrumental importante para você explorar as imagens e conhecer as imagens, você tem também aqui uma narrativa biográfica. Se você quiser algo pequeno e acessível do ponto de vista financeiro, eu recomendo essa biografia de David Aziot Van Gogh, da coleção LPM. É uma biografia muito bem escrita, muito interessante, formato de bolsa. Você pode ver que é um livro tamanho pequeno, é relativamente grosso, mas é uma biografia que dá para ser lida rapidamente. Se você quiser uma biografia bastante exaustiva, bastante detalhista, eu recomendo então esse livro de um historiador e um artista, um historiador da arte, Van Gogh, A Vida, publicado pela editora Companhia das Letras, que existe de mais atualizado em termos de pesquisa biográfica sobre Vincent van Gogh, e você pode ver que é um livro bastante extenso, né? Chega a ter quase 1000 páginas. Então, se você de fato ou se tornou uma pessoa que gosta muito de Van Gogh, quer saber detalhe por detalhe sobre a vida dele, este é o livro indicado para você. Eu tenho também um instrumental para estudar Van Gogh maravilhoso, infelizmente está em inglês. O Atlas da Vida de Van Gogh. Isso é uma coisa interessante, porque o Vincent van Gogh mudou muito de lugares, né? Ele foi se deslocando, morou em alguns lugares diferentes da Holanda, depois morou na Bélgica, morou na Inglaterra, morou na França. Na França morou em lugares diferentes, morou em Paris, depois morou no sul da França, em Arles, depois foi para uma outra cidade pequena, um pouquinho ao norte da cidade de Paris. E este livro que eu comprei no Museu Van Gogh em Amsterdã, mas você pode comprar esse livro através da internet, né? Você não precisa sair de casa, mas isso é indispensável para você se localizar em relação à multiplicidade de espaços que foram ocupados por Vincent van Gogh ao longo da sua vida. Então observa isso, né? É um livro todo ilustrado, é um livro
que traz muitas fotos, que caracteriza cada cidade, mostra detalhes sobre cada cidade onde ele morou, como era na época em que o Vincent viveu lá, como está na atualidade, além naturalmente de um texto, né, que narra, que fala, que analisa alguns dados sobre a vida de Vincent van Gogh. E agora então eu vou passar para alguns livros que tratam de temas específicos sobre a vida de Vincent van Gogh. Eu vou começar por este livro, publicado pela LPM, O Capital de Van Gogh. Olha que interessante o subtítulo, ou Como os Irmãos Van Gogh, está se referindo ao Vincent van Gogh, que é o Van Gogh famoso, e o Theo van Gogh, que era o irmão um pouco mais novo do Vincent, como eles foram mais espertos que o Warren Buffett. Isso é muito interessante porque ele vai discutir como é que os irmãos Van Gogh, o Vincent pintando e o Theo, que era um negociante de arte, tinham uma interferência no sentido de sugerir temas, sugerir coisas para o Vincent pintar que supostamente seriam vendáveis. A estratégia de pintar e guardar e armazenar, e diz que nada do que foi feito pelos dois foi feito por acaso. Ambos entendiam de arte, ambos entendiam de comércio de arte, ambos conseguiram construir uma marca que é uma das marcas mais valiosas no mundo na atualidade, um produto muito poderoso, muito forte. Qualquer coisa que você associa ao nome de Vincent van Gogh tem um impacto muito grande no mercado. E a marca, né? O marketing que é veiculado através desse nome é sempre muito poderoso. Então, é um autor holandês também, né, que escreveu esse livro, um especialista em Vincent van Gogh, um livro muito interessante, e desenvolve uma tese que eu gosto bastante, de que o Vincent van Gogh não era miserável como normalmente ele tem sido considerado, né, na história da pintura. Provavelmente uma pessoa que gastava bastante, né? Ele teria condições de viver de forma moderada, mas com qualidade de vida, se não fosse tão gastão. E você vai observar essas teses, essas ideias bem desenvolvidas nesse livro, que é um livro interessantíssimo. Tem aqui também um livro publicado pela Verus, As Mulheres de Van Gogh, Seus Amores e Sua Loucura. Um livro focado na questão afetiva, nos amores frustrados de Vincent van Gogh, nas amizades frustradas, no modo como ele tinha uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas em função da sua impetuosidade. Um livro belíssimo, interessantíssimo, com algumas teses polêmicas. O autor chega a insinuar que Vincent van Gogh nutria um amor, um desejo homossexual por Paul Gauguin. Eu acho uma tese bastante difícil de ser sustentada, mas também não é uma tese completamente absurda. Temos esse livro, Vincent van Gogh, Sua Visão Espiritual na Vida e na Arte, publicado pela editora Orbis. É naturalmente um livro que trata então do tema da espiritualidade, da religião, como é que ela aparece na vida do Van Gogh, e a gente naturalmente vai abordar essa temática ao longo do curso, também focando a questão da espiritualidade ou da religiosidade presente na produção artística de Vincent van Gogh. Para variar um pouco então, eu gostaria de terminar falando um pouquinho sobre esta animação, né? Você vai encontrar em DVD, em Blu-ray, isso aqui é um DVD, Com Amor, Van Gogh. Você pode encontrar também nos serviços de streaming. Alguns disponibilizam essa animação, uma animação que tem uma peculiaridade bastante importante, que é a primeira animação totalmente pintada, totalmente elaborada com pinturas a óleo. Então foram contratados diversos artistas que transformaram os quadros do Vincent van Gogh em cenários para essa animação, e os personagens também são personagens que foram retratados por Vincent van Gogh. É uma narrativa ambientada em 1891, portanto no ano seguinte à morte de Vincent van Gogh, e é uma investigação sobre a morte de Vincent van Gogh. Então um relato
uma narrativa na qual você vai encontrar bastante coisa interessante e importante sobre a vida de Vincent Van Gogh, sobretudo sobre o modo como ele morreu, uma animação bastante em sintonia com toda a produção bibliográfica contemporânea, atualizada, e você, além de se divertir, vai descobrir bastante coisa interessante sobre a vida de Vincent Van Gogh, ok? Então essas são as fontes, espero que você consiga adquirir ou que você tenha acesso a elas, e com isso você vai poder então amplificar conhecimentos, né? Nós vamos aqui como que desbravar um caminho e depois naturalmente poder avançar mais nesse caminho, poder se aprofundar nesse caminho, explorar detalhe por detalhe, vai caber a você. Nós vamos introduzi-lo nessa vida fascinante que é a vida de Vincent Van Gogh, também na arte de Vincent Van Gogh, que é uma arte maravilhosa, e espero que você então goste bastante, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.